noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite de 1º de outubro de 2014. Estamos aqui debatendo muitas vezes o aspecto político e isso caracterizou esse programa desde sempre. Porque o torcedor que está em casa para acompanhar jogo, para ir a estádio, para ler noticiário, isso é simples. Para entender da política, ela tem que ser bem esmiuçada. E por isso, nós estamos trazendo sempre integrantes de chapas de Grêmio, de Internacional. Assim que o Internacional oficializar os nomes, não vai ter conselho de administração, mas as vice-presidências e tal, aí nós traremos também integrantes do Internacional. Só para deixar o pessoal tranquilo, estou ouvindo aqui, beleza. Olha aqui, professor Enio Calfani. Boa noite, eu faço questão de começar o programa me exibindo, porque realmente assim as coisas, quando uma coisa é boa e ela passa do boa, então realmente a gente tem que ficar muito orgulhoso. O REC está se sacudindo todo ali, deve estar acontecendo alguma coisa, mas... É um probleminha técnico mínimo, mas pode seguir, professor. O que é um problema técnico mínimo perto? Olha aqui, o pessoal está aqui. Vai, filho, professor. Jogos de primavera, lembra que eu vim aqui e falei na sexta-feira que nós teríamos no sábado os Jogos de Primavera do Unificado? Pois não só tivemos os Jogos de Primavera, como nós tínhamos 16 equipes. Cada equipe poderia, no máximo, fazer 800 pontos na questão de doação de alimentos para entidades carentes. Mas eu queria dizer, teve uma turma que ganhou futebol, outra ganhou vôlei, outra ganhou isso, outra ganhou aquilo. O pré-vestibular de Canoas foi o que mais ganhou na soma dos pontos. Agora, todas as 16 equipes, 100%, atingiram os 800 pontos. E mais da metade continuou doando depois dos 800 pontos. Inclusive, tivemos uma turma da Alberto Binstart que no próprio sábado, já tinha os 800 pontos e apareceram com 140 quilos de feijão arrecadados para doar. Olha aqui. Solidariedade a toda prova. Que vitória! Que vitória! Parabéns a todos que participaram, não só os que jogaram, os que estavam lá para torcer, os que estavam lá para confraternizar. Olha, Rec, dá orgulho. Parabéns, professor. Resta dizer exatamente isso. Bom, agora meu sonho está realizado. Vou trabalhar com 2 microfones, aí não tem problema nenhum. Um titular e um reserva. Se der um probleminha, já entra o outro automaticamente. Professor Enio Calfani, vocês já ouviram? Juarez Eichel, que é conselheiro do Grêmio, candidato à vice-presidência na chapa 5, que é comandada pelo Homero Perini Júnior, já tem vasta experiência em outras administrações, e o nosso colega Fabiano Brasil também integrando aqui a nossa bancada, que na verdade não é bancada, né? São os componentes do debate. Deixa eu só dar alguns dos destaques aqui, já vamos para o debate direto, e depois eu quero pegar toda a nominata do Conselho de Administração do Homero mais uma vez. Nós já apresentamos aqui, mas vamos apresentar outra vez. Atacante Eduardo Sacha sentiu uma lesão no tornozelo direito e deixou o treinamento da manhã mais cedo. Com isso, ele é dúvida para o jogo contra o Cruzeiro sábado no Mineirão. Acordo entre Nilmar e Al Jaish foi sacramentado e o nome de Nilmar, inclusive, já está no bid, ou seja, se tivesse condições físicas, poderia até, por exemplo, ficar na reserva contra o Cruzeiro. Marcelo Medeiros, conforme nós antecipamos ontem aqui, na abertura do programa, será confirmado como candidato à presidência do Inter pela situação. Anúncio oficial acontece na segunda quinzena de outubro. Vitório Pífero, Roberto Sigmund deve ser os outros candidatos de oposição. E tem ainda, hoje à noite, uma reunião importante de apresentação de plataforma, de candidatura e tal, do Convergência Colorada. E esse movimento Convergência pode ser até quase que um balizador da eleição do Internacional, que pode pender ou para o lado
de Vitório Pífero, ou alguns até especulam que possa ir para o lado de Marcelo Medeiros. Então, como é um movimento com muitos conselheiros, pode sim ser um balizador desta eleição. Grêmio faz promoção de ingressos para lotar a arena no jogo contra o São Paulo, sábado, 4h20 da tarde. Crianças de 3 a 11 anos, apresentando documento de identidade, pagam apenas R$ 5,00 em todos os setores do estádio, exceto na arquibancada norte e também na torcida visitante. Demais preços dos bilhetes variam de R$ 30 a R$ 110,00. Mas a melhor notícia não é essa, não é só a criançada praticamente não pagando, é que hoje foi uma avalanche de compra de ingressos. Vamos ter o melhor público da arena, eu tenho quase que convicção disso. Vencendo, o Grêmio ingressa definitivamente no G4, o Grêmio que já tem pontuação de G3, não? O Grêmio tem os 43 pontos que tem o Galo e que tem também o São Paulo. Aliás, hoje tem um bom jogo na Copa do Brasil, o Atlético Mineiro jogando contra o Corinthians no Itaquerão. Meia Juliano está à disposição do Filipão, porém deve ficar no banco de reservas. E após 12 jogos comandando o tricolor, Luiz Felipe Scolari deve repetir a escalação. Ele já teve chance, em outras oportunidades, de colocar a escalação repetida. Mas como era a alternativa dele, e ele estava experimentando a melhor formação, porque hoje muita gente boa disse, não, é a primeira vez que ele tem a possibilidade. Não, ele não repetiu as outras vezes porque ele não quis. Estava encontrando a melhor escalação e o melhor sistema de jogo. É o mesmo time, então, portanto, deve-se confirmar que venceu o Botafogo no Maracanã. E, como eu disse há pouco, mais de 20.000 ingressos já comercializados. Tem a criançada, então, se colocar mais 5.000 crianças, já tem 25.000 pessoas, porque a criançada puxa o velho, né? Então, que você falou do Atlético Mineiro aí, boa noite. Boa noite, boa noite. Telespectadores, convidados. Você falou do Atlético Mineiro, me remeteu ao Ronaldinho, que está jogando no Querétaro, e nós trouxemos hoje aí uma imagem, eu não sei se você viu, que um torcedor invadiu o gramado no jogo do Querétaro, lá no México, para pegar um autógrafo do Ronaldinho, e durante o jogo ele deu o autógrafo. A gente trouxe a imagem aí, é bastante curiosa. Mas durante o jogo. O Neymar deu lá num treino do Barcelona, por que ele não pode dar no México? E para o jogo, é muito engraçada a narração, os caras se apavoram, e o cidadão entra lá com a camisa da seleção brasileira e recebe o autógrafo do Ronaldinho. Nos jogos de primavera do Unificado não acontece isso, lá tem ordem. Lá no México não tem. No México não tem. Vê se alguém vai entrar em campo para pegar autógrafo do professor N. Deixa eu fazer uma pergunta. Sobre... Pro Juarez Eichel. Juarez, só... Por favor, Juarez. Juarez, vamos a nominata, Gera. Já te passo. Boa noite, Rec. Inicialmente, agradeço aí o convite, é um prazer estar aqui. Boa noite aos convidados. Estão me ouvindo? Tá beleza? Certo, então certo. Tá. Vamos lá, Rec. A nominata. Fala no meu ouvido agora. Aqui. Beleza. Estou com triplo retorno agora. Vai ver. Tu tem 2 microfones? Isso, então tem que ter 2 retornos. Vai ver. Vamos lá. A nossa chapa é composta pelo Fernando Hackman Rodrigues, Eduardo Magriço, por mim, Juarez Eichel. Eu estou dando nessa ordem porque são os 3 representantes do MGI na chapa. Depois tem 3 que não são do MGI, mas também não fazem parte de nenhum outro movimento, que é o Ruschel, seguido Ayrton vem aqui, Ruschel. Ayrton Ruschel, o Dr. José Camargo e o Emerson, o ex-jogador Emerson. Esta é a nominata, capitaneada pelo Homero Bellini. Professor. Não, eu ia colocar uma pergunta, que eu não sou conselheiro, então me sinto muito à vontade de fazer uma pergunta. Se tem um movimento que se lança numa eleição que teve no Internacional, com o título de diretas sempre. O que quer dizer diretas sempre? 100% de chance de ter direto. E aí, esse grupo ganha a eleição, tem uma vasta maioria no Conselho e aprova um regulamento. Foi uma manobra, né? De que com 85% já não vai para o pátio. Quer dizer, em vez de ser 20%, é 15%.
Ontem o doutor Marcelo Otton disse que 85% é praticamente unanimidade. Não, unanimidade é unanimidade. Não, escuta, por que não o Conselho escolhe 2 e esses 2 vão para os sócios? Se quer... Eu já acho que tinha que ser 3 se fosse o caso. Não tem problema. Por exemplo, o doutor Roberto Sigma, que é um candidato legítimo, está há 30 anos lá dentro do Internacional. Ele acha que teria condições de ganhar no pátio. Mas pode não chegar. Como o Homero Bellini poderia ganhar no pátio na última eleição, não chegou no pátio. Não, chegou. Ah, chegou no pátio. Na última eleição, fomos 3. Não, no Grêmio é exatamente o contrário. Atingindo a cláusula de barreira de 20%, chega no pátio. Vai pro pátio. O Grêmio não, tu pode... Viajei na maionese, eu sempre citei o exemplo do Grêmio. Pode, e agora... pode ser de um jeito, pode ser do outro. A única coisa que eu não entendo é assim, se o grupo do doutor Homero Bellini, mais os seus companheiros, então aqui, quando eu digo aqui, é nos meios de comunicação, nós vamos ter, sei lá eu o quê, um treinador de menos de 40 anos, jovem, que vai obrigatoriamente botar no time 3 jogadores da base. Nunca o Grêmio vai entrar, sei lá, estou inventando seja o que for. É uma boa norma essa, hein? Aí ganharam a eleição. O mínimo que eu espero é que não apareça o Filipão ou o Mano Menezes com o Abel. Mas o senhor não está surpreso, né? O senhor pode estar um pouquinho decepcionado, mas surpreso não, né? Eu não entendo por que não cumprir. Por que não cumprir o que foi anunciado? Agora, aquela frase do futebol, as verdades de hoje são as mentiras de amanhã no futebol. Como é do futebol? Mas todos nós falamos mal da política. Que os políticos prometem, não cumprem, uma vergonha, Brasília, Assembleia, aí é bando de sem vergonha. Agora, quem promete e não cumpre, aí a gente correta. Jóias. Eu acho que futebol, esta frase que tu falasse, eu acho que mais para dentro do campo, tá? Porque, por exemplo, tem um jogador que a torcida tem horror e tal, de repente ele dá a virada. Já aconteceu com o Cristóvão no Grêmio, que eu sempre lembro. O Barcos estava mal, hoje está jogando muito bem e tal. Então, mas fora, eu acho que a gente tem que procurar ter um pouquinho mais de coerência. Assim como estava, estou indo na linha do professor. O Wilton Momba publicou hoje no Correio do Povo um extrato da campanha da eleição anterior do Grêmio. E aí uma das coisas lá do programa, sei lá o quê, dizia, nós temos que acabar com essa história de ter 4 treinadores em cada gestão de 2 anos, que assim o clube não vai para frente, porque isso prejudica o clube. Está lá escrito. Foi o que aconteceu. Aí ganha a eleição. Aí tem quantos treinadores? Contem. Então, e o treinador, até vamos que não deu certo e tal, mas pelo menos o perfil tem que ser semelhante. Não é isso, mas tu tem que ter uma linha. É a convicção, né? Tu tem que ter uma linha. Mas aí no Grêmio, no caso, a convicção podia ser o Filipão, mas ele estava na seleção. Mas não é questão de convicção no nome, é convicção no perfil. Tu tem 4 treinadores de perfil completamente diferente. Mas tem algum treinador que tem perfil um com o outro, parecido? Tem. Se tu tem o Enderson Moreira, e tu tira o Enderson Moreira e traz aquele Ricardo, sobrenome complicado, do Goiás, tu tá numa linha. Ou tu traz o Gilmar Dalpozo. Sim, mas daí se dá conta que fez uma bobagem, vai continuar fazendo bobagem? Não, mas a bobagem é na linha, é o perfil ou é a pessoa? Mas um perfil que não funcionou. Mas por que o Luxemburgo não é um treinador cheio de títulos? Mas cheio de defeitos também. Não, mas é um perfil. Que tem alguns casos que dizem assim, não, conosco vai ser diferente. Não é questão de conosco vai ser diferente. O Abel é um perfil. É um perfil do... Quem é que tem parecido com o Abel? Oswaldo Oliveira? O Mano Menezes. Não, Por que não? Mas nem a pau, Juvenal. Não. O Abel joga ofensivo, o Mano Menezes joga por uma bola. Mas isso não é perfil. Fora de casa o Abel acha que tem que ganhar, o Mano acha que empate um baita resultado. Mas isso não é perfil. Para um pouquinho. Uma coisa é um treinador ofensivista, é o Abel dizendo para o Fernando Carvalho, quando foi contratado, que acabou campeão mundial, se for para jogar na defesa, não me contrate. Eu vou para dentro deles.
Isso é outra coisa. Eu estou dizendo o tipo de treinador, a pessoa. O Abel tem o perfil parecido com o Filipão, não é o sistema de jogo parecido. É aquele treinador amigão, Paizão. É o amigo dos jogadores. Estava o Wellington Paulista. Mas é difícil, professor. Quando a água bate no queixo, não, claro quem está no comando... Mas tu pode trocar por alguém do mesmo tipo, Rec. O Grêmio já colocou o Julinho Camargo e substituiu pelo Celso Rotti. Mas quando tu troca o Abel colocou o Caio Júnior e substituiu pelo Julinho Camargo. Mas justamente quando tu troca o Abel pelo Felipão, se alguém o fizesse, tu tá mantendo o perfil. Eu não estou dizendo que os dois vão fazer um time parecido. Estou dizendo que é o perfil, o tipo de pessoa. O tamanho de cada um. O tamanho, a postura, a maneira de lidar com os jogadores. Tu tem que escolher um. Senão tu vai pulando daqui para lá, de lá para cá. E até o que a gente ouviu do Wellington Paulista, se não me engano foi hoje? Hoje. Né? É que realmente o estilo Abel, nesse sentido de ser o paizão, de dar confiança, foi o que fortaleceu o grupo para chegar onde está de novo depois daquele momento de instabilidade. Que até eu acho que era uma instabilidade pelas atuações não estarem tão boas, mas na questão pontuação o Inter estava bem. Só que mesmo com as críticas, o Abel passou a mão no grupo, deu aquela coisa, aquela força que tem que ter de pai que o jogador acaba assimilando e coloca dentro de campo. O Renato, por exemplo, dá confiança para os jogadores, ele é paizão e tal, mas tem o outro lado que taticamente aí é outra coisa. É um outro detalhe. É outra coisa. Mas então vocês estão concordando comigo? O perfil de cada um é muito diferente. Esse negócio de dar prosseguimento. Não, o perfil o Barcelona não consegue. O perfil é o mesmo. Ele pode, taticamente, preferir esse ou aquele sistema de jogo. Mas o perfil do Renato é parecido com o perfil do Abel, que é parecido com o perfil do Filipão. O perfil, o tipo de trabalho. Qual é o perfil do Anderson? Aprendiz de feiticeiro? Por que aprendiz de feiticeiro? Não, é um cara mais distante do jogador, é um cara mais teórico. Tu não vai imaginar o Anderson se relacionando com jogadores como o Renato se relaciona. Eu acho que tem muito também do técnico ex-jogador, né? Que conhece boleiro. Que pois conhece por exemplo, o Anderson, que eu particularmente o Minelli não acho, dava bem com os mas eu não acho o Anderson Moreira um mau treinador. Mas, por exemplo, tu não pode perder 2 Grenais num domingo e no seguinte, do jeito que o Grêmio perdeu. É normal e tal. Não pode. A torcida do Grêmio. Não estou dizendo. Depende. Depende sim, depende não. Mas aí não tem convicção. Não, mas... Há pouco tempo no Inter queriam derrubar o Abel. E agora é vice-líder do campeonato. O que a torcida... Quem é o dono do time? Vamos dizer, a torcida. Claro que tu não vai fazer tudo que a torcida quer. Porque a torcida é pura paixão. Tu tem que ter uma coerência e tal. Mas tu não pode. Perdeu de 2-1 e poderia ter sido mais. Poderia ter sido mais. Mas de 2-1. Mas o jogo, eu passei uma semana brabo. O segundo tempo do Grêmio foi muito ruim. Aí vai pro segundo Grenal, perde 4 e poderia ter sido mais. E aí, o jogo é normal. Tu tem que dar algum tipo de satisfação para a torcida. Demitir o treinador? Depende, eu não estou lá dentro. Quem está lá dentro pode saber. Foi um erro no jogo, foi um erro na montagem, foi um erro no encarar um Grenal como um jogo comum. Tem vários aspectos que tem que ser analisado. Mas o que tu não pode é perder 2 Grenais do jeito que o Grêmio perdeu e dizer para a torcida que é comum, é normal. Isso não pode. Ou tu vai escolher uma linha. Por exemplo, o Anderson Moreira tem um perfil completamente diferente do Lisca, para pegar 2 jovens treinadores. É outro perfil. Eu não estou dizendo nem qual é o melhor, qual é o pior. Mas a relação do Lisca com o jogo, com os jogadores... A vibração na beira do gramado faz diferença. A vibração, a forma de se comportar do Lisca é diferente da do Anderson. Eu acho que nós podemos discutir qual é o Juarez prefere um, eu prefiro o outro, isso é outra história. Agora, isso é o perfil. Isso é o tipo de treinador que tu busca. Então tu pode trocar o Lisca por outro sanguíneo, como o Abel. Entende? Não, mas se dá conta que aquele grupo não admite um cara sanguíneo, bom, mas aí tu é que tem que mudar, a direção é que tem que mudar. Não. Vai pras cucunhas. Mas não mudando sempre. Desculpe.
Posso discordar de ti, Rex. Claro. Me permite, o programa é teu, senão Não, vamos não tirar é meu daqui. nada. O programa é de vocês. Daqui a pouco a gente corta o microfone. Rec, aí é que tá. Tu tem que montar o grupo no perfil do conceito do teu time. O Grêmio tem um perfil, tu não pode montar o time do Grêmio um time de toque-toque. Aí não adianta tu trazer um torcedor, um treinador com o perfil do Mas Grêmio. o Grêmio, na época do Luxemburgo, por exemplo, tinha Zé Roberto, Elano, era outro grupo. Aí vai reformulando aos poucos. Não, mas aí é o que eu tô te dizendo. Tu Chegou tem que o ter Filipão convicção. agora, com o tamanho do Filipão, pode escalar um Wallace, pode tentar recuperar o Ramiro. O Ramiro, meu Deus, era Cristo já na época do Anderson Moreira. Pois é, mas eu vou te dar um exemplo. O Douglas, que está no Vasco. Pará. O Douglas, que está no Vasco, é um bom jogador ou não é um bom jogador? É bom jogador. É bom jogador, então, mas na minha opinião ele não se enquadra no perfil do Grêmio. Então, tu tá precisando de um 10, não tem ninguém, vamos trazer o Douglas. Não, mas é isso que tu quer? É isso que tu quer? Qual é a montagem do grupo que tu quer? Tu começa por aí. Eu acho que tem que ser pensado desde o início. Desde o início. E cuidado que os Pará da vida estão sendo aceitos porque o Grêmio está tendo resultados excepcionais. Não esqueçam que o Grêmio tem a melhor campanha entre todos os 20 clubes desde a volta do Filipão. Então, começa a se aceitar coisas. O Filipão pode porque ganha. Agora, se ele continua a trajetória do jeito que ele começou perdendo um Grenal, só um pouquinho. Não é bem assim. Futebol, nós sabemos, e nisso, grande Juremir Machado da Silva é o filósofo do resultado. Futebol é resultado puro. Futebol é resultado. O treinador que ganha, fica. Ah, mas não está jogando bem, mas o clube... Vem cá, o que eu digo, o Renato fez o Grêmio vice-campeão do Brasil. Vem cá, alguém não queria o Renato? Alguns críticos. Agora vai perguntar para a torcida. Não, a torcida vaiava o Renato no fim, professor. Quando? A torcida estava de saco cheio do Renato já. Saco cheio estava a torcida do Internacional, que estava com medo do rebaixamento. Essa era a torcida que estava de saco cheio. Torcida do Grêmio estava disputando o título. Mas sabia que é isso? Que é isso? Aliás, já tinha campeão, né? Não, já tinha. Estava disputando para confirmar. Não, mas para um pouquinho. O vice-campeão brasileiro, com um time bem limitado, só um pouquinho. O Abelão tá tomando pau e é segundo colocado. O Santos está ganhando de 1-0, gol do Robinho. Desculpe, acho que até já saiu no ar que estava. Saiu no ar. É. O Abelão. Isso. Giovanni Luiz está na reunião do Convergência. Tu está saindo no ar aqui, Marcelo. Eu vou baixar até o meu retorno aqui. O Abelão começou a tomar pau quando o Inter começou a perder. Ao contrário, quando o Inter estava ganhando, tu é testemunha que eu disse aqui. Olha, eu estou preocupado porque o Internacional vem jogando mal sistematicamente e está jogando contra, lembra no começo do campeonato? Os piores times. O Internacional pega o início do campeonato. Mas valia pro Renato isso também, né? O senhor defende o Renato, agora está criticando o Inter? O Grêmio do Renato não jogava nada. Mas pelo amor de Deus. O Grêmio do Renato pelo amor de Deus, se o Internacional não jogar nada e ganhar do Cruzeiro e continuar não jogando nada e me der para ganhar do Cruzeiro vai ter que jogar muito. Me der o título brasileiro, mas pelo amor de Deus, eu faço uma estátua pro Abel. Eu não quero que jogue bem, eu quero que ganhe. Agora, se puder ganhar e jogar bem, melhor. Agora, o que se quer primeiro? Pergunta pro Juarez. Eles vão assumir o Grêmio se ganharem a eleição. O que querem no ano inteiro? Ganhar. O Juarez responde com bastante tempo, logo depois do intervalo comercial.